Boa tarde, queridos. Faz alguns dias que a gente não se vê por aqui. A professora não tem gravado vídeo esses dias. Estava meio enrolado esses dias. A professora está postando só a aula, mas a nossa aula continua normalmente. Hoje eu vou primeiro falando para vocês, né, dessa semana da criança, né? Então, a professora vai ter uma novidade para vocês aí, vai ficar mais para o final de semana, tá, gente? Língua portuguesa, hoje, vocês vão pegar desse livro aqui, a gente vai continuar aí falando sobre palavras em jogo. Hoje a gente vai falar sobre a formação das palavras primitivas e derivadas, que está lá na página 142, 143 e 144 do livro didático de vocês aí. Então, já deixe arrumadinho aí o material de vocês, que vocês vão precisar do livro didático de vocês, lápis, borracha, tá? Vamos acompanhando aí, então. A gente vai falar sobre prefixos e atividade oral e escrita aí da página 142. Em nossa língua, há muitos modos de formar palavras. Releia o título do artigo da opinião de Roseli Sayão. Pré-adolescente é criança? Agora, releia a afirmação da autora sobre a palavra, o termo pré. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Então, pré é aquela palavrinha, é aquilo que vem antes. Pré-escola é aquela educação infantil que vem antes da escola, do fundamental, né? Ela colocou um elemento antes da palavra e formou outros. Por exemplo, pré-páscoa antes da Páscoa, pré-prova antes da prova. E aí na 1, vocês vão ler as palavras que formaram com o acréscimo do termo destacado. A palavrinha entender, quando eu coloquei o prefixo des antes, então, vocês vão ver essas palavrinhas entender. Quando ela colocou o prefixo des na frente da palavrinha entender, a palavrinha formou-se a palavrinha desentender, que é o contrário da palavrinha entender. Fazer, com o prefixo de, ficou desfazer. A palavra ficou o contrário também de fazer. Construir, desconstruir. Então, qual sentido a parte destacada trouxe essas palavras? Ela trouxe o sentido oposto das palavras, né? Entender, desentender. Fazer, desfazer. Construir, desconstruir. Então, esse prefixo des, ele trouxe o sentido oposto das palavras. Então, é isso que o sentido oposto ou sentido contrário, né? Na 2, aí, a professora vai ler as palavras do quadro e vocês vão formar novas palavras aí. Vocês podem fazer essa atividade ao lado, e se vocês não encontrarem espaço, podem fazer aí no livro de vocês mesmos. Nós temos aí a palavra empacotar, embaraçar, encaminhar, encaixar, dizer, encardir e carregar. Então, vocês vão colocar o prefixo des na frente de cada palavrinha dessa para ver qual palavrinha que vocês vão formar. Vocês vão ver que vocês vão formar as palavrinhas no sentido contrário. Por exemplo, empacotar, desempacotar. Continuando lá na 3, nós temos o trecho do livro de Marcelo Marmelo Martello e outras histórias. Nessa história, o menino criou várias palavras para dar nome às coisas, então, no seu dia a dia. E Marcelo continuou pensando, pois está tudo errado. Bola é bola porque é redondo, mas bolo nem sempre é redondo. E assim ele vai falando e inventando palavras aí, que vocês vão continuar lendo aí no textinho de vocês aí. Depois vocês vão continuando aí, o que o Marcelo pensou para formar as palavras destacadas, né? A autora do artigo pré-adolescente e criança colocou o elemento pré antes de algumas palavras e formou palavras novas. O personagem Marcelo colocou o elemento dor e eiro depois de algumas palavras e formou outras palavras. Os dois usaram a palavra primitiva para formar uma palavra derivada. Então, aí tem destacando o que é uma palavra primitiva, é aquela que não vem de outra palavra. E a palavra derivada é aquela formada a partir de outra palavra. O elemento que é acrescentado antes da palavra recebe o nome de prefixo.
E o elemento que é acrescentado depois da palavra recebe o nome de sufixo. Então, aí na 4, nós temos a palavra primitiva, feliz, homem, leal e círculo. A palavra derivada com prefixo. Então, vocês vão colocar feliz, uma palavra que tem o sentido contrário de feliz, que vai ser infeliz. Então, vocês vão usar o prefixo in na frente da palavra feliz e vai ficar infeliz, no sentido contrário. Homem, super-homem. Leal, desleal. Círculo, semicírculo. Então, essas palavras aí, eu peguei a palavra primitiva e coloquei o prefixo antes da palavra e formei novas palavras. Então, eu formei palavras derivadas. Na segunda parte do quadro, nós temos a palavra primitiva abre, pai, dente e cadeira. Então, nessas palavras, eu vou usar o sufixo, as palavrinhas que vêm depois. Abre, eu vou colocar o dor na frente, então vai virar abridor. Então, abridor é uma palavra derivada da palavra abre. Pai, eu coloquei zinho, então eu formei a palavra paizinho. Então, paizinho é o diminutivo de pai, é uma palavra derivada de pai. Dente, eu coloquei tista na frente, então eu formei uma profissão dentista. Então, dentista é uma palavra derivada de dente, a palavra primitiva. Cadeira, cadeirão, aumentativo de cadeira. Eu coloquei o sufixo ão, né? Em uma palavra aí no aumentativo, que é derivada da palavra cadeira. Agora é com você. Aí na página 144, tem algumas atividades que vocês vão fazer. Vão reler novamente o que a professora leu aí e vão aí. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro o mais adequado para formar uma palavra derivada. Depois escreva cada palavra formada. Então, nós temos aí ver, justo, aberto, escrever, respeito e sensível. Vocês vão escolher um desses prefixos que está aí no quadro. In, de, semi e re. E vão formar novas palavras. Na 2, vocês vão formar palavras derivadas acrescentando sufixos. Cachorro e lavar. Desafio. Você sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formadas a partir da palavra livro. Então, livro é uma palavra primitiva. Então, eu pegar a palavra livro e vou formar várias palavras derivadas de livro. Então, eu vou falar livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Então, todas essas palavras são palavras derivadas da palavra livro. E agora vocês vão fazer o mesmo com a palavra boi. Nós temos a palavra primitiva boi, vocês vão formar várias palavras derivadas. E depois vocês vão terminar aí para se divertir e pensar e vão ler a tirinha de João Montanaro, que está aí no final, na página 144. Então, língua portuguesa é isso. E matemática, vocês vão ver lá na página 127 do livro didático de vocês, A Conquista, medindo capacidades. Né? No dia a dia nosso é comum a indicação de quantidades de líquido, né? Contida em uma embalagem de leite, de água, de refrigerante. Tudo a gente a gente usa muito isso no nosso dia a dia, né? Eu trouxe aqui algumas embalagens para vocês verem. Então, gente, eu trouxe aqui algumas embalagens para mostrar para vocês, para falar sobre o litro, capacidade. Para medir capacidade, a gente usa a unidade de medida litro. Então, aqui eu tenho a unidade padrão, é 1 litro. 1 litro é igual a 1000 ml. O que são ml? São unidades do litro, menores do que o litro. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafinha, ela tem 500 ml, ou seja, ela tem a metade disso daqui. Aqui eu tenho outra embalagem menor, que ela tem 200 ml, essa daqui 100 ml. Então, essas medidas aqui são menores do que o litro, e essas medidas aqui são maiores. Aqui eu tenho 2 litros e aqui 20 litros.
Então, para medir capacidade, são essas medidas que eu vou mais usadas. O litro e as medidas menores do que o litro, que são mililitros, que é representado pela sigla ml. Depois, quem quiser vir tomar Coca-Cola na minha casa, pode vir, tá, gente? Só que tem que vir correndo, senão eu vou tomar tudo. Então, a quantidade de líquido que tem aqui dentro, eu costumo falar que essa embalagem, a capacidade dela é para 2 litros. Essa para 1 litro. Essa para 20 litros. Então, a quantidade que vai dentro dela, eu chamo de capacidade, né? Então, aí nas atividades, né? Então, as duas unidades de medidas que a gente vai usar, falando para medir capacidade, a gente vai usar o litro e o mililitro, que são as unidades de medidas menores do que o litro. Então, na 1 aí, considerando as unidades litro, que é representada pela sigla L, pela letra L, e mililitro pela sigla ml, né? Vocês vão falar qual que é a mais conveniente para medir a capacidade de um frasco de injeção. Será que é para medir a capacidade de um frasco de injeção eu vou usar o litro ou vou usar o mililitro? Para medir um tonel de água, um copo e um tanque. Então, vocês vão escrever aí na frente. Depois, na página 128, continuando falando de litro, né? Na atividade 2, aí, em um copo cabem 180 mililitros de água. Um garrafão pode ter no máximo 25 desses copos. Qual a capacidade em mililitro desse garrafão? Então, vocês vão usar a multiplicação aí, né? Vocês vão pegar a total de mililitros aí, que é 180, e vão multiplicar por 25. Então, a multiplicação para vocês descobrirem aí a capacidade desse garrafão em mililitros. Na 3, Laura precisa comprar 2 litros de creme de leite. Quantas caixas de 250 mililitros ela precisa comprar para constar essa quantidade? Então, ela precisa de 2 litros de creme de leite. Só que as embalagens são de 250, cada embalagem é de 250. Quantas embalagens de 250 mililitros ela precisa para ela atingir esse total de 2 litros? Então, aí vocês vão usar a divisão, tá? Vão pegar a quantidade, 2 litros, se 1 litro é 1000 mililitros, 2 litros são 2000 mililitros, é lógico, né? E vão dividir por 250, né? 4. Um recipiente plástico de 40 litros de água tombou, entornando o conteúdo. Recolocando o recipiente na posição inicial, verificou que restaram 17 litros de água dentro dele. Quantos litros de água foram derramados? Aí, bem simples a subtração. E assim, uma embalagem contém 290 ml de detergente. Se Cristina comprar 5 desses embalagens, ela terá mais de 1 litro ou menos de 1 litro de detergente. Então, uma embalagem tem 290 ml. Cristina vai comprar 5 dessas embalagens. 5 de 290. Ela vai ficar com mais de 1 litro ou menos que 1 litro? Então, é isso. Vamos aí usar a Cuca para resolver as atividades. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui para a Pro, tá?